falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Eu quero falar nesta noite sobre os desafios da família do século 21. Os desafios da família do século 21. Esse texto ele fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Vamos orar, que Deus venha falar conosco, que nós possamos sair deste lugar pensativos, reflexivos, com aquilo que nós estamos vivendo nesta sociedade qual estamos inseridos. Vamos pedir que o Senhor nos dê força para continuarmos na jornada, na caminhada e vencermos todos os obstáculos que se apresentarem diante de nós. Amado Deus e querido Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas famílias para Ti. Tu és o nosso Deus. A Tua palavra diz que nós somos Teus, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, embora o mundo esteja no maligno, embora o mundo esteja perdido. Senhor, há um povo que Te adora, há um povo que Te ama, há um povo que clama, Senhor, pelo Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa que veio neste lugar, nesta noite. Fala com cada um de nós. Senhor, que o Teu reino esteja neste lugar. Senhor, que a Tua presença, o mover do Teu Espírito, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha quebrantar os nossos corações. Amarra todo poder contrário, todo espírito enganador, o espírito que opera neste mundo, o espírito deste século. Senhor, amarra no nome de Jesus e nos abençoa, nos dá graça, Senhor. Amém. Os desafios da família no século 21. Irmãos, vivemos em uma cultura sedutora que tem invertido os valores morais, os valores éticos, os valores divinos, e esta sociedade tem vivido de acordo com o que ela prega. Caminhamos a passos largos para o período mais tenebroso da história humana. Nós já estamos vivendo este período sombrio, este período negro da história da humanidade. O período em que o mundo será governado pelo anticristo. E tudo já está sendo preparado. E ante a este quadro tenebroso, há uma pergunta, uma pergunta fica no ar. Qual será o futuro da família? Pois a família é a entidade que está sendo mais bombardeada por esta cultura sedutora. Diante de tal crise moral, qual será o futuro da família? Isto é preocupante. Que tipo de sociedade os nossos filhos vão viver? Em que tipo de sociedade eles vão herdar nesta e nas próximas gerações? Valerá a pena viver em um mundo tão hostil como este que nós estamos vivendo? Este mundo humanista e materialista que prega uma liberdade que vai contra os princípios divinos, que vai contra os princípios morais, éticos, e tem contribuído para o desajuste da família, tem contribuído para o desajuste da sociedade.
e que tem levado a uma nova formatação deste ser chamado família. Como é que nós encararemos isto? Como é que nós viveremos, os nossos filhos e as próximas gerações viverão neste mundo tenebroso? Então é sobre isso que eu quero falar. A família tem sofrido influências terríveis impostas pela modernidade do século 21. Vivemos em uma sociedade cheia de conflitos. O mundo está em conflito, o mundo está confuso. Esta sociedade está desnorteada, na qual esses princípios elementares, fundamentais da dignidade humana estão sendo pisoteados. A cada dia que passa, a situação fica pior. Estamos vendo princípios relativizados. O materialismo, o relativismo, desqualificam a palavra de Deus, desqualificam a verdade. O relativismo prega e ensina que aquilo que foi verdade para uma determinada geração pode não ser para outra. Por exemplo, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que foi pecado lá para o povo na época de Sodoma, pode não ser para nós nesses dias. O relativismo ensina que aquilo que pode ser verdade para você, pode não ser para ele. Aquilo que é verdade para mim, pode não ser para uma outra pessoa. Isso é relativo. E eles ensinam que a igreja tem que se adequar a esta sociedade. A Bíblia, a igreja tem que se adequar ao século 21. Eles pregam uma liberdade sem limites. Há 10, 20, 30 anos nós aprendemos na escola e nas faculdades que a liberdade de um termina quando começa a liberdade de outro. Mas isso não existe mais. Esses princípios não existem mais. Aos defensores da tal chamada liberdade de expressão, parece que todo mundo tem liberdade, ninguém mais tem liberdade, porque as pessoas fazem o que querem, falam o que querem, e depois vê as consequências, elas não querem assumir as consequências. Foi o que aconteceu alguns meses na França, lá com o Charlie Hebdo, por causa da liberdade de expressão. E as pessoas dizem, esta sociedade e alguns cristãos liberais, eles dizem, olha, o que importa é o que eu penso. O que importa para mim é a vida que eu vivo e não aquilo que a Bíblia diz. O importante não é o que a Bíblia diz. O importante é o que eu penso. O princípio da dignidade humana está sendo desvirtuado pela mídia, pelo Facebook, pelos canais de televisão. Um dos canais de televisão que você já sabe, tem desvirtuado a dignidade do povo brasileiro através das suas novelas, que tem propagado o pecado, a malignidade, porque para eles tudo é relativo. É pecado para os crentes, mas para nós não é, para a nossa sociedade não é. A outra doutrina que tem sido maléfica às famílias é o secularismo. O secularismo prega que Deus está morto. Há muitos anos atrás, um filósofo Nietzsche já dizia, já falava, já pregava a respeito da morte de Deus. E para esta sociedade Deus está morto, porque se Deus está morto, logo tudo é permitido. Eu faço o que eu quero. O Deus da minha vida sou eu mesmo. Há pessoas que fazem de si mesmo deuses e comandam as suas próprias vidas. Tudo é permitido, aí entra a depravação total. Eles pregam a ideia de que Deus não interfere em nada na vida humana. E muitos cristãos estão entrando nesta onda. Na prática, aos domingos eles estão na igreja
servindo a Deus, adorando a Deus. Aos domingos são crentes, mas durante a semana vive a vida do jeito como eles gostam. Eles dizem: o que fazemos ou deixamos de fazer não é dirigido pelas Escrituras. Tem muita gente que não está vivendo mais os princípios da palavra de Deus, porque afinal de contas Deus está morto. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles vivem como se não fossem prestar contas com Deus. Deus está morto, tudo é permitido, e eles começam a fazer coisas que não é permitido pela palavra de Deus. E aí vem os liberais dizendo: esse negócio de moral, esse negócio de ética é de fundamentalistas cristãos que baseiam na ênfase da Bíblia como sendo autoritária, como a Bíblia sendo autoritária no campo da fé e da vida do homem em sociedade. Realmente, a Bíblia é a nossa maior autoridade em termos de fé e da vida do homem em sociedade. E as marcas deste secularismo é a soberba, é a arrogância. Pessoas que não dependem de Deus, pessoas que dependem de si mesmas. Isto tem sido maléfico para a família do século XXI. Isto tem matado famílias. Isto tem acabado com famílias. A outra marca do século XXI, a outra doutrina, chama-se humanismo. O nome já diz tudo. Centrada no homem, no individualismo, no orgulho que é meu, é meu. A vida é minha. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Ainda bem que é só, como diz o pastor Martins, ainda bem que é só do nariz. Eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono da minha vida, eu não devo prestar contas a ninguém. Eu não preciso, eu não dependo de Deus. As pessoas estão vivendo assim hoje. Os princípios foram invertidos. Parece que hoje Deus se tornou barro e o homem se tornou o oleiro. O homem quer mandar em Deus. O homem quer mandar em si próprio. Aí tem outra doutrina, chamado de liberalismo teológico. Isto é uma ameaça para a igreja. Liberalismo teológico vem de liberal, vem de liberalidade, de ser liberal. Para os defensores do liberalismo teológico, a competência é mais importante do que o caráter. O que importa para eles é a competência da pessoa e não o caráter. Pode a pessoa pregar bem, pode ser um bom pregador, pode ser um bom cantor, um bom músico, um excelente músico, um excelente diácono. Para eles isso é que importa, não importa o caráter da pessoa. Pode ser um ótimo profissional, não leva em conta o caráter da pessoa. E nós temos aprendido e pregado que caráter e competência caminham juntos. Caráter é importante, e competência é importante, mas caráter é mais importante ainda. Na prática, essas pessoas, elas descumprem leis, elas burlam leis para se dar bem, porque elas excluem os princípios éticos, os princípios morais e espirituais, para satisfazer os seus anseios pessoais. A família está sendo bombardeada por essas coisas. Na verdade, meus irmãos, esse liberalismo teológico, ele não é novo. Ele surgiu lá no Éden, surgiu com a serpente, surgiu com Satanás. Quando a serpente levantou uma dúvida na mente de Adão e Eva: é assim que Deus disse? Será que essa é a verdade?
Será que a verdade é a verdade que Deus disse? Ou existe uma outra verdade? Os teólogos liberais, eles levantam dúvidas na igreja, eles levantam dúvida na família, porque eles têm produzido um evangelho social. Eles apoiam a teoria da evolução, eles apoiam o marxismo, e eles estão pregando um outro evangelho. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo, venha e pregue um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. O verdadeiro evangelho, este evangelho que tem sido pregado nas igrejas sérias, e este liberalismo teológico tem sido uma ameaça para as famílias, tem sido uma ameaça para a igreja. Sabe por quê? Por causa da frouxidão moral. Sabe por quê? Porque para eles tudo é permitido. Porque para eles as coisas que para nós, na nossa concepção, é pecado, para eles a resposta é: não tem nada a ver. Irmãos, olha, não precisa jejuar, não precisa orar muito, não. Isso é fanatismo. Não precisa ir na igreja. Você pode servir a Jesus na sua casa. E essa ideia tem crescido, esse movimento tem crescido no Brasil, esse movimento tem crescido aqui em Manaus. O movimento dos desigrejados. Eles dizem que eles não precisam congregar para serem crentes. E aí está tudo liberado, pode beber, pode fazer o que quiser. São crentes liberais e crentes independentes. Lá em Fortaleza, nós fomos para um passeio turístico, estávamos no ônibus com um grupo de várias pessoas de várias partes do Brasil. E nós conhecemos um casal de um determinado estado. Aí, conversando com ele, perguntou: vocês são de onde? De Manaus. Vocês fazem o quê? Nós somos pastores. Ah, que legal. Nós somos evangélicos também. Oh, legal. Aí ele perguntou: qual é a tua denominação? Eu falei: a Quadrangular. Ah, eu conheço. Aí eu perguntei: qual a sua? Eu não tenho. Aí eu já sabia que era um desigrejado. Aí eu falei para tá, igreja em casa, né? Isso, a gente não tem denominação. Nós servimos a Cristo na nossa casa. Beleza, ok. Aí nós fomos para a praia, para um hotel, para uma pousada. E aí o crente desigrejado entrou logo numa rodada de cerveja lá, com os amigos dele que ele conheceu. E bebeu. E bebeu, meu amigo. Não foi pouco. São crentes que se autopastoreiam. São crentes, meus irmãos, que são donos da sua vida. Eles acham que eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Isso é o liberalismo teológico que tem tomado conta do Brasil, das famílias, das igrejas. Esses são os desafios da família moderna do século 21. São coisas que tendem a afastar cada vez mais o povo das igrejas. Nós temos presenciado nestes dias uma superficialidade nos relacionamentos. Estamos perdendo a referência familiar. Esta aqui é para os homens. Homens, nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Mas tem muitas famílias que já perderam o referencial. É a mulher que manda, porque o cara é um banana, fica calado, não toma decisões, deixa tudo para a mulher, e a mulher que toma frente. Perderam o referencial. Os filhos não têm referencial de pai. Tem pais que não são modelo para os seus filhos. Está presente, mas ao mesmo tempo está ausente.
Porque presença do pai, meus irmãos, não é só dar brinquedo, não é só dar presente para os filhos. Tem que dar amor, tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que mostrar para eles, tem que educá-los. E a melhor educação é isto aqui, ó. Você reunir a sua família e trazer a sua família para ouvir a palavra de Deus. Nós vimos isso também nos casamentos. Estamos vivendo a era dos relacionamentos descartáveis. O casamento parece que se tornou algo descartável. As pessoas casam, daqui a 3, 6 meses estão divorciadas. Porque até o próprio governo facilita isso. As leis do nosso país estão facilitando o divórcio. Parece que o número de divorciados é maior do que de casamentos durante o ano. E esta superficialidade tem gerado relacionamento do tipo: cada qual vive como quer, e ninguém é de ninguém. A mulher é casada, mas os caras não querem saber. Ela pode carregar aliança no dedo, que é o símbolo do casamento, mas os caras não querem saber, dão em cima da mulher. Mulheres flertam com homens casados, porque estamos vivendo a era dos relacionamentos descartáveis, relacionamentos frios, relacionamentos distantes. Há uma frieza no casamento. Às vezes o cara vem para a igreja ou para qualquer lugar, ou no shopping com a mulher vai lá na frente, ele vem aqui atrás. Parece que é guarda-costas da mulher. Já não andam juntos, já não dão as mãos. Sempre que nós estamos por aí, qualquer lugar, a pastora Nena chega do meu lado e segura na mão. Segura firme na mão, não solta. Mas alguns casais, esse relacionamento já está frio, já está distante. Parece irmãos, amigos, conhecidos que vivem debaixo de um mesmo teto. Porque, meus irmãos, esta é a tônica desta sociedade, a frieza. Outro sinal desta sociedade que tem destruído as famílias é o entretenimento. Estamos vivendo a era do entretenimento, a era do Facebook. Quantos aqui tem Facebook? Tem conta no Facebook? Quantos aqui tem WhatsApp? Você vê que a maioria tem. É bom. É útil para nós. Mas quando o Facebook, o WhatsApp, a TV, o smartphone, o iPad, os shopping centers, os estádios, as arenas de luta, as praias, roubam de nós a presença de Deus. Isto é maligno, porque torna-se idolatria. E vivemos a era da tecnologia. Vocês veem, você compra hoje um celular, daqui a 6 meses você tem que trocar, que já lançaram um mais moderno. Quantos aqui se lembram de alguns anos atrás, de 20, 30 anos atrás, da TV Sanyo, Philips, Telefone, que a caixa era de madeira e para mudar os canais era naquele botão, tec, 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 tec. Quantos tiveram uma Telefone, uma Sanyo? E assim, para haver um lançamento, era com 5, 10 anos. As pessoas permaneciam com aquela TV 5, 10 anos. Não é verdade? Mas hoje não. Hoje é a era da tecnologia. Começou com HD, depois com Full HD, hoje é 4K, Ultra HD, tela oval, arredondada. Por quê? Cada ano surgem novos equipamentos, novos instrumentos. Isso é bom, mas também, ao mesmo tempo,
é prejudicial, porque as pessoas estão passando mais tempo na frente da televisão. As pessoas estão passando mais tempo de olho da tela do celular, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Esses equipamentos, este entretenimento está roubando o tempo de Deus. Os shopping centers estão mais lotados do que as EBDs, do que os cultos semanais, do que culto no domingo. Quantos não vieram ou deixaram de vir à igreja hoje por causa do futebol? Quantos? Isto é idolatria. Idolatria não é só se prostrar perante uma imagem e adorar a imagem, não. Idolatria é qualquer coisa que a pessoa faz que rouba o tempo de adoração a Deus. Pode ser durante 1 hora. É idolatria. As crianças passam quanto tempo na frente da televisão assistindo desenhos? Onde poderiam estar ouvindo uma história bíblica dos seus pais. Mas é assim. Alguns anos atrás, a família se reunia para comer. Hoje é um lá no quarto, trancado, na cama, assistindo a televisão, com um prato, outro no sofá na frente da televisão. Uns 2 sentados lá na mesa. O menino hoje é um expert, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele está sentado na mesa do computador fazendo o trabalho, com o fone de ouvido no celular ou no iPad. Aí se ele tem cachorro, se ele tem gato, o cachorro está debaixo dele, ele está acarinhando o cachorro. A pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo uma loucura. Aí as pessoas dizem, eu tenho que levar o meu filho para se divertir. Sim, você tem que levar, você precisa levar o seu filho. Eu preciso sair com o meu namorado, eu preciso sair com o meu marido para se divertir. Sim, com certeza você precisa. Mas não faça isso num dia de culto, num dia de GA, num dia de treinamento, porque você vai estar trocando a obra de Deus pelo entretenimento. E o entretenimento tem se tornado nocivo para as famílias. O melhor investimento que você pode fazer pelo seu filho, pela sua família, é trazê-los e entregá-los a Deus. Esse é o melhor investimento. E a moda recente nesses dias as mulheres, pelo menos os casos que nós conhecemos, as mulheres estão deixando a igreja para cuidar dos seus maridos. Eu preciso dar mais atenção para o meu marido, eu vou dar um tempo da igreja. Olha, Paulo fala isto. Paulo fala aos Coríntios, ele diz: pois como sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7,16. A mulher precisa primeiramente buscar salvação para ela, porque a salvação é individual, ela não vai salvar o marido dela. E se ela sair da igreja, se ela abandonar Jesus, ela vai perder a sua salvação e não vai salvar o marido dela. A mesma coisa acontece com o marido. Por que as pessoas estão preferindo o entretenimento? Por que as famílias estão abandonando as igrejas por causa do entretenimento? Porque estão se amoldando aos valores e ao espírito deste século. Ao espírito deste século, que ele está agindo na humanidade, para afastar cada vez mais as pessoas do Evangelho, para afastar cada vez mais as pessoas de Jesus. E as pessoas que fazem isso, elas estão se enquadrando em Tiago 4,4. Sabe o que é que diz Tiago 4,4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Estão trocando Deus por mamon. Estão trocando Deus pelo espírito deste século. Meus irmãos, uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, não tem mais volta. Amém?
Jesus disse que aquele que colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. Ele nos fez uma advertência usando o exemplo da mulher de Ló. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Uma vez salvos por Jesus, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos regredir. Nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Um dos grandes problemas que as famílias têm sofrido nesses dias são os problemas sociais. Problema de drogas. Quantos filhos e filhas de cristãos estão envolvidos com tráfico de drogas? Estão envolvidos com vício de drogas? Quantos crentes estão envolvidos com vício do alcoolismo? Nunca em toda a história da humanidade se bebeu tanto como se bebe nesses dias. Tantas marcas de cerveja surgindo. A Devassa. Qual é aquela outra lá do cara? A Proibida. A Boa. A Gostosa. Tanta marca de cerveja aparecendo. Para quê? Para levar o homem a consumir ainda mais o álcool. Nunca na história da humanidade se bebeu tanto. Você pode sair agora nos bares, principalmente agora que está tendo jogo de futebol. Você pode sair nos bares e ver que os bares estão lotados, as pessoas estão bebendo. É um problema social sério, porque eles vão sair dali, muitos deles vão se acidentar e acidentar outras pessoas. Muitos vão sair dali, chegar em casa, vão espancar os filhos, vão bater nas mulheres, e alguns que estão bebendo chegarão em casa, ou mesmo lá nos bares, e matarão alguém. São os problemas sociais que as famílias têm encontrado. Sem falar na questão das doenças sexualmente transmissíveis. HIV. Manaus está infestada pelo vírus do HIV. Um alerta. Muito cuidado, jovens. Muito cuidado, homens. Mulheres. Não use camisinha. Não use camisinha. Não transe. Se você não for casado, não faça isso. Porque há uma infestação nesta cidade. Sem falar na questão do abuso sexual infantil. A questão da engravidez na adolescência. Quantos adolescentes engravidando? Questão da pedofilia, do desemprego, da falta de perspectiva de vida. Jovens que deixaram de estudar, pararam de estudar, ou por causa das drogas, ou por causa de mulher, ou por causa de alguma outra coisa, estão sem perspectiva de vida. A fome, a miséria, a violência urbana, tudo isso são questões que nós, como igreja, como família, nós temos que estar preocupados, porque a tendência é aumentar. Nós temos visto esta brutalidade nos relacionamentos humanos. O ser humano tornou-se descartável. Saiba que um cachorro, uma árvore, hoje são mais importantes do que o ser humano. Porque se alguém sair na rua com um pitbull e o pitbull morder alguém, se alguém matar o pitbull, são 2 anos de cadeia. Mas se alguém bater num ser humano, são só 6 meses. Então, meu querido, se acontecer que Deus o livre isso com alguém, preferível é bater no dono do cachorro e não matar o cachorro. Mas não faça isso, nem uma coisa nem outra.
não mate o cachorro e nem bata no dono do cachorro. Para você ver como o mundo está banalizado, como há uma banalização. Há uma grande preocupação com a questão do tráfico de órgãos humanos. Muitas crianças têm sumido nesta cidade. E segundo fontes, é por causa do tráfico de órgãos humanos. Nós temos visto cada dia mais esta banalização da vida e da morte se tornar uma realidade. O terrorismo está abalando as nações. O Estado Islâmico, o ISIS, hoje é considerado o grupo radical de terrorismo mais perigoso do mundo. Só nesses dias matou mais de 100 na Síria, na França, no Kuwait. E a tendência é aumentar cada vez mais. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Nós estamos vivendo também os relacionamentos descartáveis no casamento. Entre os jovens é a moda do ficar. Pegou aqui, beijou, ficou, largou. É descartável. Tem copo descartável, prato descartável, colher descartável. Agora é homem e mulher descartável. Pegou, largou. Vai para o outro. Casamento, para muitos, está tão desacreditado que o índice de adultério tem crescido cada vez mais. A poligamia. Cara que é casado e a mulher, os filhos não sabem, mas ele tem 3, 4 fora. Relacionamento escondido. São os desafios que nós temos enfrentado nos nossos dias. Estamos vivendo, meus irmãos, a extrema corrupção dos últimos dias. Estamos vivendo hoje a rejeição dos valores morais. Nós chegamos a uma era, a uma época em que é proibido proibir. Está proibido proibir. Porque as pessoas hoje querem fazer qualquer coisa que elas acham que é conveniente para elas fazerem. E o apóstolo Paulo, ele já previa isso. Ele já previa esta extrema corrupção nos últimos dias. Coloca aí, Wagner, para nós lermos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo, ele já previa essa corrupção humana, a corrupção do gênero humano nestes últimos dias. Meus irmãos, o que está acontecendo é bíblico. Não se escandalize, não fique com raiva, não fique com ódio dos homossexuais, dos homens pecadores, porque o que está acontecendo foi aquilo que Jesus previu, foi aquilo que Paulo previu para esses dias. E isso nos leva a crer que a volta de Jesus é iminente. Jesus está às portas, Jesus está voltando para levar a sua igreja. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, os nossos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, sobrevirão tempos difíceis. Nós vivemos hoje tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo diz: destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências.
que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas estão aprendendo sempre, estão nas igrejas, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade, porque elas não se deixam aprender, elas não são ensináveis. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e assim também estes resistem à verdade, resistem à palavra de Deus, resistem às autoridades, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Agora, Romanos capítulo 1. A partir do 24. Este é o perfil de muitos homens modernos. Este é o perfil do homem do século 21. Está no qual? Deixa eu ver aqui, voltar mais um pouco. Do 18. Coloca a partir do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Meus irmãos, Deus está irado com esta geração. Deus está irado com o Brasil, com o pecado dos brasileiros. Eu digo que se Deus não fizer com o Brasil o que ele fez com Sodoma e Gomorra, ele será injusto com aquela geração, porque o Brasil não deixa nada a dever aos sodomitas. O que fizeram agora nessa parada gay, não fica nada a dever para o povo de Sodoma. Mas como Deus é justo, se prepara, Brasil, para se confrontar com a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é que Paulo está dizendo? Que para aquela geração que não ouviu o evangelho, que não ouviu a palavra de Deus, eles são inexcusáveis. Porque Deus se manifesta através deles, para eles, através das coisas criadas, através da criação, através da natureza, através da consciência. Segue. Porquanto, tendo conhecido a Deus, parece que Paulo está falando de crentes. Eles conheceram a Deus. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo, ele olha para a cultura romana. Paulo, ele olha para a religião romana. A cultura romana era perversa. Havia em Roma o festival da Bacanália, que deu origem ao nosso carnaval. Havia orgia. Lá em Roma havia Baco, o deus do vinho, ou Dionísio, o deus do vinho. Eles profanavam os seus corpos. O culto dos deuses romanos, assim como dos gregos e de outras gerações passadas, era um culto de orgia, era um culto fálico, onde eles
mantinham relações sexuais. Para alguém se tornar adepto da religião, primeiramente tinha que manter relação sexual, ou com os sacerdotes, ou com as sacerdotisas. Os deuses, igualmente, os deuses egípcios tinham a forma de animais. Os homens se vestiam como animais. Os sacerdotes e sacerdotisas se vestiam como animais e eles mantinham relação sexual com esses sacerdotes e sacerdotisas. E aí ele está dizendo aí, e mudaram a glória de Deus, porque isso passou a ser culto, isso passou a ser adoração, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por causa disso, por causa destas coisas aqui, também Deus os entregou. Parece que Deus tirou o espírito dele, dessas pessoas. Deus os entregou. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, por causa disto, porque mudaram a verdade de Deus, mudaram a glória de Deus, por causa disso, Deus os abandonou. Eles foram abandonados por Deus. As paixões infames. Infame significa tirar a boa fama. É desonrar, é ultrajar, é vitupério, é sacrilégio. Isso eles faziam. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa. Eles estão recebendo a recompensa. A recompensa é que Deus os abandonou. Deus os entregou. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo não está dizendo que eles receberão. Paulo está dizendo que eles já receberam, estão recebendo. Lesbianismo e homossexualismo não é coisa nova, desde Sodoma. Na Grécia havia uma ilha chamada Lesbos. E as mulheres homossexuais eram mandadas para essa ilha. Por isso que vem o nome lesbianismo. Alguns imperadores romanos eram homossexuais, como Nero e companhia. Você sabe qual foi o motivo da queda de Roma? Você sabe qual foi o motivo da queda dos grandes impérios? E também agora será a queda do grande império americano. A frouxidão moral. Quando os governantes afrouxaram a moral, como agora os Estados Unidos fez, esses impérios ruíram. Roma ruiu por causa da promiscuidade, por causa do pecado. É o que aconteceu aqui. Ainda não acabou, Wagner. Continua. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles tiveram oportunidade de conhecer a Deus, mas não quiseram. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Mais uma vez, 3 vezes diz que Deus os entregou. Deus os entregou a um sentimento perverso. Então o que você está vendo acontecer no mundo é bíblico, não é novo. Já aconteceu, está se repetindo. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Eles fizeram coisas que não convém. Ultrajaram o nome de Cristo, colocando uma mulher nua para desfilar num carro aberto, numa parada gay, uma mulher crucificada. Cometeram vitupério, ultraje.
introduzindo um símbolo religioso em seus órgãos. No órgão excretor. Coisas que não convém. Não ficará barato. Estando cheios de toda iniquidade. Por que eles fazem isso? Porque a vida deles está assim, cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores. Olha aí, meus irmãos, tem muito crente murmurador. O murmurador está no mesmo barco. Pastor Pedro Amário, o murmurador está no mesmo contexto, no mesmo barco, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Esta geração tem aborrecido a Deus. E injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Parece que Paulo estava vivendo nos nossos dias. Esse texto é atual, é para hoje. Não foi só para o dia de Paulo, é para hoje, mais ainda para hoje, mais ainda para os nossos dias. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? É levar o homem ao arrependimento, levar o homem à mudança, a ser transformado, a ser reconciliado com Deus. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho, a justiça de Deus é a palavra, a justiça de Deus é o seu Filho, Jesus, que morreu na cruz, para que todo pecador fosse comprado, restaurado e transformado. Essa é a justiça de Deus. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Quando fala em morte é inferno. Ah, mas pastor, Deus é amor. Deus não vai fazer isso com eles. Deus os ama. Deus é amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Deus é amor. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, isso é amor. De tal maneira, isso é amor. Por que que Deus os amou? Por que que Deus deu seu Filho unigênito? Para que todo aquele, eu, você, para que todo aquele que nele, no Filho, naquele que nele crê, não pereça. Já mudou do amor agora para a justiça. Já saiu do amor agora para o juízo. Deus é amor, mas Deus também é juiz. Deus também é justiça. Deus também é ira. Já saiu do amor para a ira, para que não pereça. O que é perecer? É se perder eternamente, é ir para o inferno. Mas tenha a vida eterna. Não a morte eterna, porque a morte significa separação. Morte eterna, viver eternamente no inferno, separado de Deus. Quem quer isso em sã consciência? Ninguém. Mas também não faz por onde não ir para lá. As pessoas dizem, o inferno não existe. Quem em sã consciência iria para o inferno? Já está indo pelas suas atitudes. Já está indo pelo seu estilo de vida. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Agora essa daqui vai para muito crente que mudou seu perfil do Facebook, colocando o arco-íris do LGBT, apoiando o casamento de homossexuais. 32, versículo 32. Não somente as fazem, mas também consentem que as fazem.
Você está consentindo com eles? Você está no mesmo barco deles. Você está no mesmo barco. Estamos vivendo, meus irmãos, a era das abominações. O mundo está preparando o caminho para a chegada do anticristo. E pelo jeito parece que o anticristo vai ser gay, porque querem que o mundo se torne um mundo gay. Tudo está sendo preparado. Esses ultrajes que você está vendo. Isso chocaram, agrediram, machucaram. Você acompanhou essa semana que a Suprema Corte Americana aprovou casamento gay em todo o país, ou seja, aqueles estados, alguns estados americanos, que ainda eram resistentes ao casamento gay, foi liberado. Eles não podem mais barrar o casamento entre homossexuais. E aí o Facebook aproveitou e já lançou um desafio para as pessoas mudarem o perfil do Facebook. E quem muda o perfil e coloca lá o arco-íris gay, significa concordar com a legalização do casamento gay. É que Paulo está falando, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Estão sendo conscientes do pecado. Estamos vendo essa briga, essa luta aí entre a bancada parlamentar. E hoje eu estava falando com um pastor, que ele falou com um parlamentar, e esse parlamentar cristão, ele disse para ele: ó, pastor, não tem jeito. O que nós precisamos é nos unir e orar, porque vai chegar uma hora que não tem jeito, eles vão passar esses projetos deles, as escusas, as escondidas, na calada da noite, e infelizmente vai acontecer isso, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vendo aí a imposição da ideologia do gênero nas escolas. Nós estamos vendo isso aí. E você, como cristão, não pode ficar calado. Eu pergunto para você: você quer que o seu filho se torne um gay? Hã? E você quer que o filho dos outros se torne gay? Aquilo que você não quer para o seu filho, você não deve também querer para o filho dos outros. Nossa luta é espiritual. A nossa luta é no plano espiritual. A nossa família precisa se revestir da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esses são dias maus. Para nós resistirmos nos dias maus, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Quais são as armas com as quais nós temos que lutar nesses dias? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A arma que o diabo usa é a mentira, mas a arma poderosa de Deus é a verdade. No nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, a verdade não pode faltar. Tem que ter a verdade de Deus. E vestida a couraça da justiça. A arma do diabo é a injustiça, mas a arma poderosa de Deus é a justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. A fé, vivendo pela fé. Tomai também o capacete da salvação. Toda a nossa família precisa estar salva. Toda a nossa família precisa estar salva. Se tem alguém da sua família que ainda não é salvo, você precisa se preocupar. Porque se eles não se arrependerem, eles irão para a perdição eterna. Passará 10 anos, se eles forem para o inferno, você pode estar no shopping, mas eles vão estar no inferno. Passará 20 anos e você pode estar numa vida de prosperidade, curtindo a vida neste mundo, mas eles estarão 20 anos lá no inferno. Pode passar 100, 200, 1000, 1 milhão de anos e eles estarão lá perdidos no inferno. Os nossos familiares precisam de salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós precisamos viver pela palavra de Deus. Passa.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Ele diz que nós precisamos orar todo o tempo no Espírito, estar com Deus na nossa mente, com súplica no Espírito, vigiando. Vigiar é uma arma, vigiando com toda a perseverança e súplica pelos santos. O desafio da família do século 21 é permanecer fiel a Deus. É permanecer fiel a Deus. Se o teu marido não é fiel a Deus, seja você. Se o teu namorado não é de Deus, ele precisa ser, porque não existe julgo desigual. Não pode existir julgo desigual. Ou ele é de Cristo juntamente com você, ou você vai ser genro ou nora do diabo. Porque se ele ainda ou ela ainda não nasceu de novo, você que já nasceu de novo é filho de Deus, mas quem ainda não nasceu de novo, a Bíblia diz: vós sois do diabo. É duro, mas é bíblico. É duro, mas é a realidade. A nossa família nesses dias precisa ser formada por cristãos fundamentalistas. Jean Willis fala muito sobre cristãos fundamentalistas. Quem são os fundamentalistas? São cristãos fundamentados na verdade. São cristãos fundamentados na palavra de Deus. Um fundamentalista é aquele crente nascido de novo no Senhor Jesus, que não arreda 1 centímetro para o diabo. Que se mantém firme, fiel, leal à Bíblia, à palavra de Deus, como sendo inerrante, infalível e verbalmente inspirada. Isso é ser fundamentalista. Fundamentalista é aquele que crê que tudo que a Bíblia diz é verdade. Fundamentalista é aquele que julga todas as coisas pela Bíblia e somente dela aceita julgamento. Fundamentalista é aquele que afirma as verdades fundamentais da fé cristã. Fundamentalista é aquele que pratica a fidelidade à palavra de Deus e empenha-se para pregá-la aos outros. É aquele que expõe e combate toda negação de Deus e negação à verdade. Fundamentalista não se acomoda e nem se contenta com o erro e apostasia desses últimos dias. Ele bate de frente contra Jean Willis, contra a LGBT, em defesa da moralidade. É o que Silas Malafaia está fazendo, é o que Magno Malta está fazendo, é o que Feliciano está fazendo, é o que eu preciso fazer e o que você também precisa fazer. Não ficarmos calados. Não ficarmos calados. Porque o verdadeiro crente é aquele que guerreia pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Deus colocou nas nossas mãos esta fé para nós defendermos, para nós combatermos o mal desses dias. É isso que nós precisamos para estes dias. Qual o legado que você quer deixar para a sua família? O que é que você está fazendo para deixar um legado para a sua família? Nos Estados Unidos, há cerca de 200 anos atrás, viveram 2 homens, um que conhecia a Deus e outro que não conhecia. Aquele que conhecia a Deus era um crente fundamentalista. O nome dele era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards casou com uma crente, com uma moça crente. No seu lar predominava a leitura bíblica, a oração, a adoração a Deus todos os dias. Durante 200 anos, esta família teve 1.394 descendentes, dos quais, olha, veja como é importante servir a Deus, veja como é importante pertencer a Deus, ter a sua família na igreja servindo ao Senhor. Desses 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes
100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 300 pregadores e missionários nas nações, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Descendência do crente. Descendência do fundamentalista que todo dia orava, adorava a Deus com a sua família. O que não era crente, o nome dele era Maxi Jankeris. Ele era um ateu, não conhecia Deus. Casou-se com uma moça ateia e viveram de modo como lhe achavam conveniente. Durante esses 200 anos, esta família teve 1.026 descendentes, dos quais 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 78 se tornaram assassinos, cruéis, perversos, 100 foram condenados à prisão, 100 eram alcoólatras e 190 se tornaram prostitutas.